O futuro de Max Verstappen na Fórmula 1 continua sendo tema quente no paddock, e uma nova especulação vinda da imprensa italiana adiciona combustível ao debate. O jovem Andrea Antonelli poderia deixar a Mercedes e ser transferido para a Alpine em 2026, abrindo caminho para o tetracampeão mundial se juntar à equipe de Brackley. Segundo reportagem da La Gazzetta dello Sport, o cenário envolve um acordo estratégico entre Mercedes e Alpine, que se tornará equipe cliente da marca alemã a partir do ano que vem, e a possibilidade de Max ativar uma cláusula de saída de seu contrato com a Red Bull. A possível transferência do holandês para a Mercedes ganhou tração após a revelação de uma cláusula de performance em seu contrato com a Red Bull. Como disse recentemente o ex-chefe da equipe austríaca Christian Horner, o vínculo de Verstappen com a equipe alemã não é absoluto. Segundo o site planetf1.com, a cláusula permitiria que Verstappen deixasse a Red Bull caso não esteja entre os 4 primeiros colocados no Mundial de Pilotos após o GP da Hungria. Atualmente, ele ocupa a terceira posição, apenas 18 pontos à frente de George Russell, e enfrentando uma sequência complicada de corridas. Alpine de olho em Antonelli? Sim, caso Verstappen realmente opte por sair da Red Bull, resta saber quem cederia espaço na Mercedes. Até recentemente, especulava-se que seria George Russell. Sim, ele poderia ser o sacrificado. No entanto, La Gazzetta aponta outra possibilidade. Andrea Antonelli seria deslocado para a Alpine como parte de um acordo envolvendo Toto Wolff, chefe da Mercedes, e Flavio Briatore, conselheiro da equipe francesa. Ambos foram vistos reunidos no paddock do GP da Áustria, o que lamentou os boatos. Inicialmente, os rumores indicavam que o futuro de Valtteri Bottas estaria em pauta, mas agora Antonelli aparece como peça-chave dessa negociação. A Alpine, que encerrará oficialmente o uso do nome Renault no fim da temporada, busca se reconstruir e teria em Antonelli uma aposta de médio prazo. A aliança técnica com a Mercedes torna o movimento ainda mais plausível. Toto Wolff evitou confirmar qualquer negociação concreta, mas não descartou a possibilidade de Max fazer dupla com Russell. Já tivemos Rosberg lutando pelo título contra Hamilton. Depois disso, qualquer coisa é fácil. George Russell, por sua vez, garantiu estar confiante quanto à renovação e não teme dividir a equipe com Verstappen. O fato é que o Toto nunca me decepcionou. Ele deu sua palavra, mas ele também tem que fazer o que é melhor para a equipe, o que me inclui, mas também centenas de outras pessoas. Ainda assim, segundo Gazeta, Russell estaria desconfortável com a oferta de uma renovação por apenas mais um ano. Ele desejaria um contrato plurianual, o que adiciona um ingrediente extra à complexa equação de pilotos da Mercedes. Uma nova era à vista, a situação da Red Bull também contribui para o aumento dos rumores. Sem conseguir reagir à ascensão da McLaren enfrentando turbulências internas desde a saída de Horner, a equipe de Milton Keynes corre risco real de perder seu principal nome. Caso a cláusula de performance realmente seja acionada e Max decida buscar um novo desafio, a Mercedes surge como destino natural, especialmente se o time oferecer um pacote competitivo e uma parceria com Russell baseada em respeito mútuo. Por ora, nenhuma das partes confirmou qualquer movimentação concreta, mas o paddock já se prepara para uma possível revolução no grid de 2026. A Sauber vive seu melhor momento em anos e foi uma das grandes protagonistas do último fim de semana em Silverstone, com Nico Hülkenberg garantindo seu primeiro pódio da carreira na Fórmula 1. A equipe suíça não apenas fez história, como confirmou a forte evolução que vem apresentando desde o início da temporada. O resultado vem em condições específicas, com a chuva interferindo no andamento da corrida. Ainda assim, o desempenho do time de Hill foi sólido, fruto de um trabalho consistente que já vinha dando sinais desde o GP da Espanha. A Sauber chega aos 41 pontos no campeonato, ocupando a 6ª colocação no Mundial de Construtores, um feito notável para uma equipe que, a partir de 2026, passará a competir oficialmente como Audi. Apesar do caráter atípico da prova em Silverstone, Nico Hülkenberg foi rápido em reconhecer o mérito coletivo da Sauber e destacou o progresso do time nas últimas corridas. Abre aspas. Embora tenhamos feito as grandes melhorias desde Barcelona, hoje é obviamente um dia circunstancial e as condições tornaram essa corrida e esse resultado possíveis. Mesmo tratando o pódio como algo favorecido pelo cenário imprevisível da prova, o piloto alemão não escondeu sua satisfação com a performance recente e com o caminho que a equipe está trilhando no meio do grid. Mas sinto que ganhamos impulso no meio do grid e somos um forte concorrente. Nossa luta continua, mas é sempre sobre maximizar cada corrida, cada fim de semana e tentar fazer bem. A Sauber parece ter encontrado sua melhor forma justamente às vésperas de uma transformação histórica. Com a chegada da Audi no ano que vem, a equipe trabalha com o objetivo claro de se estabelecer como protagonista no futuro da categoria. E a recente fase de ascensão, marcada não apenas pelo pódio Hülkenberg, mas também por boas atuações em classificação e ritmo de corrida, mostra que a transição para um projeto de fábrica pode acontecer com bases sólidas, algo raro em um grid tão competitivo. O pódio em Silverstone pode ser circunstancial, como o próprio Hülkenberg ressalta, mas a fase atual da Sauber não é acidental. É fruto de evolução constante e estratégia bem executada. E com um piloto experiente liderando esse processo, o futuro em Rio parece mais
promissor do que nunca. Enquanto a disputa pelo título da F1 de 2025 se acirra a cada corrida, a líder do campeonato adota uma postura curiosa. A McLaren prefere não se precipitar ao introduzir atualizações no MCL39, mesmo quando cada centésimo de segundo pode representar a diferença entre largar na frente ou no meio do pelotão. A filosofia técnica da equipe de Woke segue priorizando testes cautelosos, mesmo em meio à pressão constante do topo da tabela. Apesar de estar na liderança tanto no Mundial de Construtores quanto no de Pilotos, com Oscar Piastri e Lando Norris no topo da classificação, a McLaren continua operando com disciplina e foco no longo prazo. A equipe testou, por exemplo, um novo assoalho durante o primeiro treino livre do GP da Inglaterra, mas decidiu não usá-lo no restante do fim de semana. A peça deve estrear apenas nas próximas etapas. Segundo o chefe da equipe, André Stella, o procedimento já fazia parte do planejamento. Abre aspas. O plano sempre foi que o piso fosse um local de testes para termos uma ideia antecipada dessa nova especificação, porque a próxima corrida é uma prova de velocidade, na qual é mais difícil introduzir uma nova especificação e fazer as comparações adequadas. O novo assoalho traz um mecanismo de eliminação de fluxo mais agressivo, com foco na redistribuição da sucção aerodinâmica sobre o carro, melhorando a eficiência geral do pacote. Após a primeira avaliação, a equipe se mostrou satisfeita. Estamos muito satisfeitos com o que vimos no primeiro treino livre, e tudo parece nos levar a introduzir este novo piso para os próximos eventos. Essa não é a primeira vez que a McLaren testa peças antes de colocá-las oficialmente em uso. Na Áustria, por exemplo, a equipe utilizou uma nova asa dianteira que havia sido avaliada no Canadá semanas antes. Na Espanha, a versão reforçada da mesma peça passou pelos testes da FIA sobre flexibilidade após um breve experimento em Imola. E ainda em abril, no GP da Arábia Saudita, a McLaren chegou a testar um ajuste no difusor, que também não foi levado adiante imediatamente. Para o diretor técnico da equipe, Neil Hilday, esse processo não se trata apenas de encontrar ganho imediato no cronômetro, mas de validar com precisão científica cada atualização. Abre aspas. É muito difícil no momento testar as coisas porque os números são muito pequenos para algumas dessas peças em termos de tempo de volta. Você pressiona o carro para realmente entender se eles estão fazendo a diferença. Então, nunca mais se trata de tempo de volta. Trata-se realmente de verificar as cargas no carro e as pressões do carro para ver como elas reagiram e se é a mesma coisa que no túnel de vento. Segundo ele, esse método reflete uma disciplina de engenharia que vem sendo o diferencial da McLaren desde o renascimento da equipe em 23. Mesmo com a vantagem atual, a liderança não dá margem para acomodação. A performance que vimos no Canadá mostra que, se você vacilar, não vence mais. Vencer não é algo garantido, é algo que você precisa conquistar. Precisa conquistar com preparação e precisa conquistar na pista. Uma das mudanças mais perceptíveis no MCL39 até agora foi a nova geometria de suspensão dianteira, utilizada por Norris desde o GP do Canadá. Ainda assim, a McLaren não trata isso como uma atualização de desempenho, mas como uma variação pensada no estilo de pilotagem do britânico. Essas são pequenas mudanças, e na verdade, sem repeti-las uma após a outra. O que não fizemos, assumimos que as mudanças funcionaram de maneira certa. Ele não reclamou, e sabemos que eles deveriam estar melhores, então vamos mantê-los no carro. Segundo o engenheiro, a abordagem atual não é tanto sobre melhorias radicais, mas sobre oferecer diferentes configurações conforme a pista e as preferências de cada piloto. Já passamos daquele ponto em que as grandes melhorias fazem a diferença, e na verdade, estamos trazendo opções. Circuitos diferentes oferecerão níveis diferentes de desempenho, e vamos alternar isso em cada evento, à medida que avançamos. A estratégia da McLaren para a segunda parte da temporada é clara: continuar vencendo sem se perder no próprio sucesso. A estratégia agora é continuar fazendo o que estamos fazendo, não só no sentido de buscar os mesmos resultados, mas manter a mesma determinação para extrair o máximo do que temos disponível. A missão para a segunda metade da temporada é dar o nosso melhor para continuar vencendo corridas e entregando emoções aos nossos torcedores. A Red Bull vive atualmente um dos momentos mais delicados de sua história recente. Em meio a uma sequência de resultados abaixo do esperado, a equipe de Milton Keynes enfrenta uma verdadeira debandada interna, incluindo a demissão do chefe Christian Horner, que ocupava o cargo há quase 2 décadas. E o clima de instabilidade não para por aí. Rumores indicam que até mesmo o Max Verstappen, tetracampeão e maior símbolo da equipe, estaria avaliando suas opções para deixar o time austríaco no ano que vem. Diante desse cenário, o jornalista e ex-chefe de equipe Peter Winderson levantou uma hipótese ousada. Lando Norris poderia ser o substituto de Max na Red Bull caso o holandês realmente decida partir. Embora tenha sido por muito tempo considerado o número 1 da McLaren, Lando Norris vive uma temporada 25 atípica, marcada pela ascensão consistente de Oscar Piastri. O australiano, em seu terceiro ano na Fórmula 1, tem superado Norris com autoridade, o que já levanta dúvidas sobre a real hierarquia dentro da equipe britânica. Para Peter Winderson, essa nova dinâmica pode estar incomodando Norris, que vê sua posição como protagonista ser ameaçada. Mas, como você disse, ele,
Lando Norris não ficará tão feliz se o Oscar ganhar o campeonato. E então, seus pensamentos se voltarão para a Hungria no ano passado, quando ele deu a vitória ao Oscar. Eu acho. Ele pensara, já chega disso. A referência de Whindersson é ao GP do ano passado, GP da Hungria, quando Norris teria facilitado a vida de Piastri, abrindo o caminho para a vitória do companheiro. O gesto, visto à época como trabalho em equipe, hoje pode ter deixado cicatrizes. Para Peter, o descontentamento de Norris poderia levá-lo a buscar novos ares, e a Red Bull em transição seria um destino plausível. Ainda assim, o caminho até lá seria complicado, já que o piloto britânico renovou recentemente com a McLaren, e Zac Brown teria feito um grande esforço financeiro para garantir sua permanência. Mas para ir para a Red Bull, eles teriam que rescindir o contrato dele com a McLaren. Teria sido muito caro para o Zac, e um grande negócio fazer isso. Apesar disso, caso Norris continue sendo superado por Piastri, a McLaren pode começar a enxergá-lo como o segundo piloto da equipe no ano que vem, favorecendo o australiano na luta pelo título. Acho que a McLaren é bem capaz de dizer ao Lando que, se ele perder para Oscar, será o seu campeonato em 26. Lando Norris assinou um contrato de longo prazo com a McLaren antes da temporada 24, confiando no projeto liderado por André Stella e Zac Brown. No entanto, o britânico pode repensar seus planos caso se sinta marginalizado na disputa interna com Piastri, especialmente após 2 temporadas de lealdade à equipe. Se Max Verstappen realmente deixar a Red Bull, o perfil de Norris, veloz, experiente e ainda jovem, encaixaria perfeitamente no projeto austríaco de reconstrução, possivelmente ao lado de nomes como Yuki Tsunoda, Carlos Sainz ou mesmo Kimi Antonelli, todos cogitados para o ano que vem. Por ora, trata-se apenas de especulação, mas o clima na Fórmula 1 é volátil e, como Peter Whindersson sugere, basta uma faísca para Lando Norris dizer, já chega isso. Bom, de tudo que nós comentamos aqui no vídeo, tem algo que seria mais possível ou impossível, na sua opinião, em termos de janela de transferências, né? Porque as transferências logo vão começar a ser anunciadas. Muitos estão esperando uma decisão de Max de ficar ou partir. E aí começa vamos dizer assim, o jogo de xadrez, né, dentro do tabuleiro da Fórmula 1 e também aquele efeito dominó. Se Max sair, aí consequentemente a gente vai ter muitas outras mexidas aí nesse tabuleiro aí da Fórmula 1. E aí, tem alguma coisa que é plausível ou não plausível na sua opinião do que passamos aqui nas matérias de hoje? Deixa aqui nos comentários. E no mais, muitíssimo obrigado a você do outro lado que nos acompanha aqui diariamente, de segunda a segunda, há anos gerando conteúdo aqui no canal. Ó, galera, é o seguinte, aquele famoso triplo C, curte, comenta, compartilha. Agora tem ferramenta nova no ar aí, ó, Hypar. Esse Hypar faz diferença? Faz. Então, coloca aí no Hypar para dar aquela força para nós, para continuar incentivando o nosso trabalho aqui também. Lembrando também, ó, comunidade em torno de 70 mil inscritos, então se inscreva no canal. E o nosso encontro, você já tá bem ligado, né? Eu sou o Tio Barba e até o próximo vídeo!